Vida de Artista, apresenta. De Silvia Reis. No fim da tormenta, senti finalmente minhas pálpebras pesarem. Talvez eu não vencesse o sono que chegava como um carrasco. A luz da janela continuava a atravessar a vidraça fechada, mas as vozes lá fora se tornavam indistintas como um zumbido de 1000 vespas ansiosas pela polinização. O pavor que eu tinha de insetos me trouxe uma percepção lúcida. O inimigo estava mais próximo. Eu sentia agora o cheiro. Eram os feromônios que exalavam do corpo dos insetos. Eu já tinha ouvido falar que a substância química lançada no ar pode atingir indivíduos de outras espécies, especialmente os feromônios de alarme que alerta para um perigo iminente. Alguns especialistas suspeitavam que o fenômeno pode também atingir os humanos. Eu concordava com eles porque aquele cheiro me afetava de modo perturbador. Lutando contra a languidez do meu corpo, ergui a cabeça e voltei a leitar os olhos na penumbra isolada do quarto. Um padre apareceu na janela e eu ouvia perfeitamente. Dizia que o diabo é um anjo que tem forma material semelhante à de Deus. Mas não há só um e sim milhões deles. São de uma inteligência muito superior à dos humanos e usam de todos os meios para transformar o bem em mal. Até a música. Alguns tipos de música são obras de Lúcifer, afirmou o padre. Mas o diabo não é responsável por todo o mal do mundo. A maioria das coisas ruins vem das pessoas. Por isso é preciso também se proteger da maldade humana. A tontura me fez deixar cair a cabeça no travesseiro e por um instante, muito breve, fez-se silêncio. Logo uma voz feminina vinda da janela começou a explicar que por mais que uma casa pareça limpa, ela está cheia de germes e bactérias. Eram inimigos invisíveis, traiçoeiros como os terroristas. Mas eu já tinha ouvido falar que havia um inimigo muito pior do que germes e bactérias, ou vespas e até mesmo maior que o diabo. Era o comunismo. Uma doutrina de 1000 demônios que destrói o que há de melhor no ser humano. Um inimigo que deve ser temido e combatido por todos os meios possíveis e imagináveis. Só de pensar naquilo meu corpo todo se contraiu. Olhei para a porta trancada e suspirei aliviada. Nenhum inimigo chegaria a mim. Estremeci ao perceber o rosto sorridente de outra mulher desconhecida na janela. Ela parecia não sentir o cheiro que pairava no ar. Era de fato muito sutil e precisava estar atento para percebê-lo. Um impulso surgiu furtivamente, me motivando a alertá-la sobre o perigo iminente, mas ela começou a cantar. Eu não conhecia aquela música e não podia saber se era obra de Lúcifer. Repentinamente inundou-me o espírito uma repugnância inominável e eu levei as mãos aos ouvidos para me proteger daquele som que, misturado ao farfalhar agora distantes das vespas, parecia uma solene marcha fúnebre. A imagem da mulher foi desaparecendo lentamente e o quarto adquiriu uma atmosfera agourenta que anunciava o negror das trevas. Todos os meus sentidos pareciam imobilizados, mergulhando minha alma na escuridão e num silêncio mais aterrador do que o rufar das vespas. Tive medo do silêncio. Mas a voz da minha consciência me trouxe de volta à luz. Um homem na janela acabara de dizer que o inimigo estava agora muito próximo e eu devia permanecer vigilante. Depois dele, apareceu um rapaz comendo alguma coisa. Parecia uma guloseima açucarada. Percebi que ele me tentava ir atrás de algo gostoso para comer. Em outra ocasião eu não resistiria, mas desta vez nada me faria sair do quarto. Eu não arriscaria minha segurança em troca de um pouco de doçura, correndo o risco de mergulhar minha alma no abismo eterno da perdição. Eu era responsável por minhas ações e se saísse do quarto e fosse atacada pelo inimigo, minha desgraça seria causada por minha culpa, minha máxima culpa. Não. Eu não deixaria que minha fraqueza me forçasse a cometer erros. Do lado de fora da janela começou um tumulto. Pessoas corriam de um lado para o outro, braços erguidos, dando socos no ar. Vestiam camisas vermelhas, verdes e amarelas, unificando a massa de gente numa irmandade eufórica. Levantavam tochas de fogo, bradando injúrias desconexas, mas não pareciam temer as vespas ou a ameaça do demônio comunista. Contra quem lutavam tão cegamente?
As pessoas ignorantes agem sem pensar e acabam se tornando violentas e odiosas. Mesmo que os feromônios dos bons as avisem do perigo, elas não se protegem. Eu não me deixaria enganar pelo inimigo que, como uma legião de demônios, erra pelo mundo tentando as boas almas. Minhas pálpebras pesaram novamente. Permaneci com os olhos fechados por um longo período sem pensar e sem ouvir nada. O zumbido soou mais forte e aterrador, invadindo o quarto e me fez estremecer. Abri os olhos e vi que as pessoas tinham sido cobertas por uma nuvem de vespas que se agitavam furiosas. Eu não via mais nada que se passava lá fora. Céus! Era o juízo final. Nem os bons escapariam. Olhei para o relógio a fim de precisar quanto tempo levaria para o mundo acabar. Batidas na porta se tornavam cada vez mais fortes e o pavor de um ataque inimigo me levou a cobrir a cabeça com o cobertor para me proteger. Então a porta se escancarou com um estrondo pavoroso. Afastei o cobertor, tremendo de medo, e espiei o que acontecia. Nenhuma vespa. Entraram no quarto 3 pessoas. Um dos homens permaneceu parado na entrada e murmurou: "Que cheiro!" Outro homem, de branco, parou ao lado da minha cama, olhou-me por um instante, e depois perguntou à mulher com um uniforme azul que o acompanhava: "Há quanto tempo ela está trancada aqui?" A mulher respondeu: "Há quase 4 dias, segundo informa o relatório. E parece que vamos encontrar milhares de casos como este. Que tragédia!" Então o homem se dirigiu a mim e perguntou: "Como se sente, senhora?" "O inimigo", respondi perplexa com a tranquilidade daquela gente. "A vidraça, as vespas." A mulher olhou para as venezianas fechadas e ficou pensativa por um momento. Então pediu ao homem parado na entrada que abrisse a janela e depois desligasse o velho aparelho de televisão que chiava, já fora do ar. "Pronto", disse ela me olhando com ternura. Fim da tormenta. Nossa gente botou fogo nos estúdios da emissora de televisão.